Fala rapaziada, beleza? Desangou aqui. E hoje aqui a gente, rapaziada, depois de tanto tempo aí, acho que vai fazer quase o que uns... Talvez aí uns 7 meses, 6 meses, 4 meses, não sei exatamente quanto tempo faz que eu não gravo um vídeo, então tô gravando aqui. E hoje é pra falar sobre a prova da EAN, que aconteceu domingo, esse final de semana, né? Falar como foi meu desempenho, como foi meu resultado, o motivo de eu estar sumido, como tá indo meu estudo e etc. E algumas coisas aí que eu acabei mudando, então acho que vale a pena comentar aí com vocês, principalmente pra galera que me acompanha aí. Muita gente manda mensagem no meu Instagram lá, se você não me segue, segue lá, tá aqui na descrição, beleza? Muita gente me manda mensagem lá perguntando como eu tô estudando, o que eu tô fazendo, se eu tô estudando, pede dica de estudo. E eu sempre respondo lá. Às vezes eu demoro mesmo, porque eu não fico olhando muito ele, mas eu sempre tento responder, beleza? Então, qualquer coisa vocês mandam lá. E é isso, né? Vamos pro vídeo. Bom, vamos começar falando sobre mais... eu vou falar sobre a... Como que eu achei a prova, né, em si. Como que foi minhas primeiras impressões. Pra quem não sabe, é a primeira vez que eu fiz EAN. Eu nunca cheguei a fazer EAN, nunca fiz CFN, nunca fiz outras coisas. Bom, rapaziada, eu vou falar como foi aí minha experiência, basicamente. Como foi aí que eu achei a prova inicialmente. Depois eu vou falar aí como foi minhas notas e tudo mais. Mas primeiro, vamos lá. Como eu achei a prova, eu nunca fiz EAN. Eu só cheguei a fazer algumas questões perdidas, um ali, um aqui e tudo mais, mas eu nunca cheguei a fazer realmente a EAN. E o que eu achei da prova é uma prova boa. Uma prova de um nível aí, matemática realmente cobra aí. Se você tiver uma base fraca, sei lá, de matemática, você não consegue pegar muita questão. Português eu achei tranquilo. Inglês também consegui matar algumas, achei de boa. Algumas outras ali, é bem específico que eles cobram. E química eu achei bem abrangente o conteúdo, muito abrangente. E eu achei também aí a parte de física bem tranquilinha, velho, pra gente fazer aí, tava bem de boa. Se você estudava física no nível da EAR, mais ou menos, ou até um nível SpaceX, nível EFON, nível etc, você pegava a prova bem tranquilamente e conseguia matar, beleza? Então achei a prova aí bem tranquila em relação a isso. Dava pra ter tirado um pouco mais de pontos se eu não tivesse, principalmente... colocado aí algumas coisas, não tivesse, se eu tivesse conseguido gerenciar um pouco mais meu tempo, não tivesse ficado um pouco meio sem saber o que fazer, tivesse revisto algumas coisas, eu tinha talvez tirado um pouco mais de nota. Mas eu achei a prova aí bem tranquila para a primeira vez. Muita gente diz que a prova é difícil, realmente ela é uma prova que se você começou a estudar recentemente, ou se você tem uma base fraca, você não consegue pegar ela de primeira. E eu falo isso porque com certeza eu de um ano atrás não conseguiria pegar essa prova e tirar a nota que eu tirei hoje, provavelmente. Mas o que vale é que a gente hoje aqui tá aqui, né? Então, é isso. Bom, em relação às minhas notas, vamos falar sobre as notas aqui. A prova tá aqui na minha mão, peguei o tipo amarelo, beleza? Em relação às minhas notas, tipo, aqui a sequência é português, matemática, ciências e inglês, né? E sobre português, a prova, como eu já falei, comentei, achei a prova bem tranquila. É uma prova que dava pra você fazer, dava pra gabaritar também, tava muito tranquila a prova. Tipo, se você estuda português, se você fez muita questão, você consegue entender a maioria das coisas que pede. Uma questão aqui em específica foi uma questão que muita gente errou, pelo menos muitas das pessoas que eu estava conversando falaram que erraram, que foi a da crase, que depois você pode pesquisar, que marcaram a avô, a corte, perante a corte, né? Porque o perante é uma proposição e eu acabei confundindo isso e não cheguei a ler a outra questão que falava de um termo especificativo. E eu achei bem de boa. Minha nota em português foi 13 de 15 questões. Eu quase gabaritei. Não gabaritei por causa dessa questão de crase. E a outra questão da função da linguagem, que eu fiquei entre duas. Eu fiquei, acho que foi entre referencial e entre conotativa, que estava lá como apelativa. Eu ia chegar a marcar conotativa, mas eu segurei um pouquinho e marquei referencial. E acabei errando, mas não tem problema. O que vale é que a gente quase gabaritou, né? E em seguida, na minha prova veio a prova de matemática. Como eu disse, eu achei uma matemática bem centrada no que é realmente. Uma questão ou outra era bem complexa. Principalmente algumas de geometria plana, era bem... Você tinha que ter a sacada, se você não tivesse a sacada, você não fazia. Você não adianta ficar carteando nem nada. Então eu achei essas questões bem chatas. Teve uma de probabilidade que eu acabei não tendo a ideia na hora, só fui ter a ideia depois da prova, enfim. É questão de estratégia de prova, tudo passa. Mas como eu estava dizendo, teve uma questão que eu tive bem na hora, a ideia. Então, a questão de estratégia de prova, você tem que saber fazer. Às vezes, esse nervosismo de prova não deixa você ter uma ideia. Depois que você sai da prova, você passa a ter essa ideia. E é o que eu não tive na hora. Então, eu acho que essas questões aí foram... Algumas questões aí, umas 3, 4, no máximo 5 questões que eu saberia fazer normalmente, no dia a dia.
eu não consigo fazer na prova por não ter a ideia na hora, ou algumas questões principalmente, porque eu fiz de primeira, mas fiquei em dúvida, falei, mano, isso tá meio estranho aqui aí, mas eu falei, não, vou revisar depois. Só que quando eu tava acabando a prova, eu acabei a prova, na verdade, faltando aproximadamente quase 30 minutos para a prova acabar, ou até um pouco menos, né? E até um pouco mais. Só que eu sabia que não ia dar pra eu continuar fazendo algumas questões, porque tem algumas questões que eu sabia que ia demandar tempo, então eu preferi entregar a prova mesmo assim. Dava pra eu ter realizado as questões mais simples, e eu não revisei por burrice mesmo, mas pelo menos aí. Mas a nota que eu tirei foi 8 de 15, consideravelmente aí uma nota quase a metade da prova de matemática, então tava massa. Dava pra dar algumas questões ou outras por falta de atenção mesmo, e outras aí porque esqueci forma, mas deu pra matar tranquilamente. Então o que deu pra matar a gente fez aí e foi bem. Avançando agora para a parte de ciências, né? Que ele fala que é ciências, mas é física e química, então bem tranquilo também. Física eu comentei, eu achei muito tranquila a prova, muito tranquila mesmo, dava para você fazer tranquilamente. Inclusive eu vou até abrir aqui rapidinho, se vocês me permitem, aqui na prova de física. É uma prova bem tranquila, tá aqui ó, algumas questões aqui. Essa folha aqui foi a que eu gabaritei inteira, essa folha eu gabaritei inteira. Essa aqui eu errei só uma, biótica, que eu acabei esquecendo, enfim, acabei esquecendo o negócio de biótica, que era muito importante pra você fazer a questão. Mas o restante da prova aqui tá tudo certinho, achei bem tranquila. Dava pra você fazer tranquilamente. Se você tinha uma base, por exemplo, uma base realmente boa em física, não boa, mas se você tivesse um nível EARzinho de física, você dava pra matar muita questão aqui, inclusive foi o que aconteceu comigo. Eu tô, acho que comparado com o ano passado, eu tô muito melhor em física, muito melhor em outras matérias, e eu vou depois explicar como eu consegui melhorar tantas matérias nesse tempo, assim, da SPSEX até aqui. Eu vou conseguir explicar. Mas eu tirei 9 de 10 em física, não gabaritei também, infelizmente, mas ainda vai sair um gabarito aí, não sei, vamos ver, né? Não gabaritei devido a essa teórica que eu acabei esquecendo um conceito primordial, porque faz tempo já que eu não tô vendo ótica, faz tempo já que eu revisei ótica, faz um bom tempo, e acabei errando, então não deu pra matar muito. E seguindo na parte de ciências, entra a parte de química e depois fecha inglês, e aí fechou a prova. Química eu tirei foi 3 de 5, foi uma prova boa até, né, porque acertei um pouco, quase a metade, acima da metade da prova, né, vamos dizer assim, da metade, a metade é 2,5, eu tirei um pouquinho na metade. E química é outro assunto também que eu não estava revisando, e eu vou explicar depois por que eu não estava revisando química, mas deu pra matar com conhecimento que eu estava lembrando no momento. Caiu 2 de orgânica, e as duas de orgânica, eu não lembro quando eu errei exatamente, mas teve uma aí que é de composto, enfim, caiu aí essas coisas assim, e eu não consegui matar porque eu não estava lembrando muitos assuntos, então eu acabei esquecendo isso. E eles também não deram tabela periódica, o que eu acho que não foi um problema em si, porque a maioria das questões você sabia resolver com uma tabela periódica, sem a tabela periódica, se você tivesse estudado química com o tempo. Mas ainda assim a falta da tabela periódica é meio complicada, né? Mas tem problema, a gente conseguiu fazer da mesma forma. E o último em inglês eu fiz 2 de 5, foi a menor nota, comparado com química, né? Foi a menor nota, porque só tem 5 questões. Eu achei que em inglês eu ia um pouquinho melhor. Eu acabei vacilando aqui nas duas questões que era de gramática. Eu fui na gramática, só que acabei não lendo algumas coisinhas e acabei perdendo. Principalmente uma que era de preposições, que se você olhasse para preposições você matava muitas questões, só que justamente a preposição estava certa, duas tinham a preposição certa, só que a única preposição estava certa, eu marquei, só que faltava um termo que é o fundamental. Então eu acabei errando nessa parte. Mas aí fecha a prova, né? E fechando a prova, eu fiz 35 de 50, o que eu perguntei para algumas pessoas, as pessoas disseram que fui bem, tá quase para tá garantida uma aprovação, não sei, enfim, vou aguardar aí a lista sair, mas eu fico feliz que eu consegui dar uma evoluída bastante, que antigamente eu não sabia o que eu estava fazendo, hoje em dia eu estou me sentindo muito mais confiante, inclusive eu fiz a prova da EA do ano passado, no fim do ano passado, a EA 2005.2, eu fiz ela muito mais confiante do que eu fiz a primeira EA, eu tirei acho que foi 52 pontos. Eu quase cheguei a garantir uma aprovação, não classificar, mas quase cheguei, mas acabou faltando um ponto em matemática e faltou alguns pontos em português. Mas o resto eu consegui fazer médio, fiz médio em física, fiz médio em inglês, e o que eu estou me sentindo é muito bem. E, inclusive eu vou falar agora o que está me garantindo tanta essa tranquilidade fazendo as provas, que nada mais é do que a mentoria do Rugno. Eu faço a mentoria do Rugno agora, né? Não agora, mas já desde antes da pessoa que estava fazendo a mentoria do Rugno. E você que está começando a estudar, eu recomendo fortemente que você faça também. Se você consegue pagar, é um valor muito bom, vai ser um investimento para o seu estudo que não tem comparação nenhuma. Eu posso falar isso, que antes eu era um merda em várias matérias.
E hoje eu tô conseguindo surrar muitas questões que antigamente eu penava. Eu olhava uma questão da SpaceX, eu olhava uma questão da iPhone e falava, meu Deus, eu não consigo resolver isso aqui, e hoje eu consigo resolver brincando. Claro que eu não sou mestre, não sei resolver 100% das questões, mas eu tô muito melhor do que eu era antes. E se você quiser, eu vou deixar o link na descrição pra você dar uma acessada lá. O Instagram é Fênix Concursos Militares. Mas depois você dá uma olhada lá, beleza? Não precisa falar que veio por mim nem nada não. Só olha lá que eu acho que vale a pena pro seu estudo. Se acho que vale pra muitas pessoas, também vale pra você. E outra coisa também é que muita gente não sabe, mas eu vou avisar agora, eu não estou estudando mais SpaceX, e esse é o motivo que eu não estava revisando química e ótica. Eu não estou estudando mais SpaceX por algumas decisões pessoais minhas, etc. Eu preferi mudar o rumo, eu estou estudando para F1 agora. E não quer dizer que eu não vou fazer SpaceX, eu vou fazer SpaceX, inclusive a SpaceX vai cair no meu aniversário, então eu vou estar fazendo lá no meu aniversário a SpaceX, tudo certinho. Mas ainda assim eu vou fazer SpaceX, e se passar e eu não passar na F1 eu vou para SpaceX. Mas eu mudei de rumo por algumas decisões minhas mesmo, alguns planos que eu tenho para o futuro, que não vão condizer com a carreira de exército, mas era um sonho meu e que eu estou deixando um pouco de lado para tentar dar o melhor à minha família, para tentar dar o melhor a mim no futuro, né? Para dar o melhor à minha pessoa no futuro. E eu creio que vai dar certo esse estudo para iPhone. Inclusive eu vou estar fazendo a prova da iPhone, vou estar fazendo a prova da AFA, fazendo outras provas aí, e vocês vão poder me ver aí fazendo a prova, vamos ver se a gente passa. Espero que sim, vai dar tudo certo. E é isso. Eu agradeço a todos ainda, se alguém me acompanha. Não sei se alguém me acompanha, mas eu agradeço a todos. E muito obrigado pelas palavras aí. Eu postei lá um negócio, muita gente me elogiou, falou parabéns, mas sei lá o que. E é isso. Muito obrigado, rapaziada. Acho que o vídeo vai ficando por aqui. Então, até mais. E falou.